Inicia nesse momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV para falar sobre a nossa história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, sobre as nossas comunidades, preparando também para o bicentenário da imigração alemã. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje novamente nosso amigo Padre Inácio Spohr, escritor, pesquisador da história da Companhia de Jesus, da história da imigração alemã, dessas nossas comunidades aqui, do entorno e mais de longe também. Também o Padre Inácio Spohr, autor de quase 30 livros, quase 30 obras sobre estas comunidades jesuítas, também hoje vem destacar aqui para nós sobre Dois Irmãos, sobre a paróquia São Miguel de Dois Irmãos, aliás, terra das minhas raízes pelas origens paternas, e eu creio que do Padre Inácio também, né? O meu bisavô era daí. Da família Spohr. Então, Padre Inácio, como disse, uma alegria tê-lo aqui conosco novamente, e hoje para contar sobre a paróquia São Miguel de Dois Irmãos. Muito bem. Sempre uma satisfação poder participar aqui do Unsere Familien com o nosso amigo Felipe. É sempre com gosto que a gente assiste esses programas e vê como tantas famílias estão ajudando para que se possa resgatar essa história tão bonita aqui no sul do Brasil. Padre Inácio, a gente tem Hortêncio e Dois Irmãos como as primeiras comunidades que recebem os padres jesuítas de língua alemã, os padres e o irmão, que aqui chegaram em 1849. Então, se o senhor puder destacar, a gente tem Agostinho Lipinski como o primeiro missionário em Dois Irmãos, também com uma história riquíssima, né? Como foi, assim, não só a chegada, a contribuição, mas também o cenário que o padre Agostinho Lipinski encontra quando chega aqui em 49. Bom, em 1829, propriamente, começou a imigração alemã em Dois Irmãos, Baumstein, como é conhecido, né? E a primeira capela já é de 1832, portanto, poucos anos depois, então a comunidade das famílias alemãs construíram a sua primeira capela de madeira em Dois Irmãos. E o padre Lipinski fez parte de um pequeno grupo de jesuítas de língua alemã que vieram aqui para o Rio Grande do Sul a pedido dos padres que aqui já trabalhavam, eram os jesuítas espanhóis, como não sabiam o alemão, então pediram ao superior-geral de Roma para que mandasse esses jesuítas de língua alemã. Então veio o padre Lipinski, Agostinho Lipinski para Dois Irmãos, o padre João Sedlak para São José do Hortêncio e mais ainda o irmão Antônio Zontag para trabalhar, então ficou morando com o padre Lipinski em Dois Irmãos. E em torno de 1849, o número de famílias não era assim muito grande como é hoje, claro que não. Conforme uma estatística que o pároco na época fez, em 1850 havia 133 famílias católicas, toda a paróquia. E ele não tinha nem sequer ainda casa paroquial, estava morando na casa de família, que não tinha ainda, porque a comunidade realmente era muito pobre. As casas eram de barro, atravessadas com varas de madeira, então, nesse sentido, de maneira assim muito rude, muito rústica, é que então tinha suas habitações, que as famílias também eram pobres. Só com o tempo é que encontraram mais recursos e que o próprio governo também não nos ajudava praticamente em nada, que propriamente o governo devia construir as igrejas, mas o governo praticamente não se meteu nisso. Então, por isso que as próprias comunidades se mexeram para construir as suas igrejas e para manter também os padres. Porém, também na manutenção dos padres, como eram estrangeiros, o governo praticamente ignorou. De modo que ficava dependendo da sorte, da situação das famílias da comunidade.
E posso dizer, conforme a gente encontra nos registros, esses jesuítas muitas vezes passaram fome, verdadeira fome, porque mal tinha alimentação. E é interessante que também a paróquia de Dois Irmãos, ela era muito maior e atendia a várias outras comunidades ali do entorno. Uma delas, São Francisco Xavier, em Morro dos Bugres, é uma das mais antigas, inclusive, né? Se o senhor puder destacar um pouco sobre essa extensão e essas capelas atendidas pelos padres. Sim, essa paróquia de Dois Irmãos, que propriamente só foi fundada em 1857, mas já tinha um curato desde 1849, de modo que já estavam atendendo aí os padres jesuítas. E então, a partir de Dois Irmãos é que então o padre, no lombo do burro, então da mula, do cavalo, então se deslocava para o interior. Só para a gente ter uma ideia como era longe, de Dois Irmãos tinha que ir até, por exemplo, até Nova Petrópolis para poder atender comunidades de lá. A de Nova Petrópolis, linha Imperial, do Tannenwald, isto é, de Pinhal Alto, como também do Morro Reuter, ou então ia lá para a região de Sapiranga, de Campo Bom, e assim por diante. Eram, portanto, comunidades muito longínquas. Muitas vezes, a partir de Dois Irmãos, como também São José do Hortêncio, os padres levavam, não 1 hora, às vezes levavam 5, 6, 8, 10 horas, até chegar no ponto mais longínquo, onde devia atender alguém. Sobretudo, quando alguém estava doente, então o padre, claro, procurava prestar serviço o mais rápido possível. Então tinha que se deslocar, isso não importava se chovia ou não chovia, se era de noite, se era de dia. Ele fazia todo o esforço para poder atender quanto antes a pessoa doente. E quantas vezes, isso eu li ainda, em quantas ocasiões o padre ficava, por assim dizer, preso ou perdido no meio da mata, porque não sabia mais aonde ir. Porque no meio da mata não tinha também recursos, né, para poder se defender. Às vezes, por exemplo, chegava no meio do mato, lá pelas tantas, se deparava com um rochedo, ou então um tronco caído no meio do caminho, né? Quantas vezes o padre levava um tombo e até poder se levantar, que sacrifício era, né? Uma vez aconteceu também, um padre estava se deslocando com um companheiro, um ajudante, os dois indo a cavalo, de repente tinha um tronco no meio da picada, não viu porque era escuro, né? Caiu. Ele não conseguia nem se levantar, eu teve que ajudá-lo a levantar. Nisso, os 2 cavalos fugiram. Ficaram os dois então entregues à própria sorte, até chegar lá e encontrar um morador da região para poder pedir socorro, né? Então, assim, esse tipo de modo de aventura, né? Mas era um sacrifício para eles poderem enfrentar estas situações. E quantas ocasiões aconteceram de os padres levaram tombos, se machucarem, ferirem os pés, então quebrarem um osso, e às vezes levava tempo até poder se recuperar, se é que ainda conseguiam se recuperar. Como ocasião aconteceu de às vezes ficar tão doente, não tinha mais como continuar neste apostolado. Esse trabalho de atender as capelas ao interior, ali, por exemplo, do Valahai, de Morro dos Bugres, ou como o senhor diz, lá de Nova Petrópolis, ainda mais acima, eram vários dias, porque no ir e vir o padre também visitava outras comunidades no caminho. Sim, procurava sempre atender as comunidades que estavam em torno, para aproveitar a viagem, né? Tanto assim que às vezes, por exemplo, o padre, vamos supor, sai hoje, quando é que vai voltar? Ninguém sabia. Pode ser 1 semana, pode ser 2 semanas, pode ser 1 mês ou mais, né? Quando aconteceu, de fato, o padre se ausentar da paróquia porque tinha que atender as comunidades, ou então algumas pessoas doentes no interior, fazer enterros, primeira comunhão e assim por diante. Era um sacrifício realmente muito grande. Se o senhor pudesse destacar para nós também até alguns nomes de religiosos, de padres, que todos eles tiveram a sua importância, mas alguns deles abraçaram mais causas, a própria região, e que residiram em Dois Irmãos, né, ou passaram por Dois Irmãos. Um desses padres que fez um trabalho, além do padre Lipinski, que foi o primeiro pároco jesuíta, foi o padre Dörlemann, Guilherme Dörlemann. Ele foi pároco e trabalhou praticamente 27 anos, não assim contínuo, mas com interrupção, porque esse mesmo padre
também foi nomeado superior da missão, de modo que ele teve que atender não apenas 2 irmãos, mas os jesuítas estavam espalhados em outros lugares. Este padre Derlemann fez um grande trabalho, a ele que se deve a construção da igreja que está fora de uso, lá em 2 Irmãos. Memorial, essa é memorial. Foi ele que incentivou a população a dizer, vamos agora construir uma igreja de pedra, porque antes era de madeira, né? Então, bem mais rústica, né? Então fez toda uma campanha, e essa campanha de construção da igreja matriz levou vários anos até ser inaugurada em 1880. Mas já em 1868 começou a campanha, e como já disse, o governo não ajudou praticamente nada, então foi decidir tudo com recursos próprios da comunidade para erguer então esta igreja. E também a parte de imóveis, altares, confessionários, bancos, foi feita pelo irmão Egloff, irmão jesuíta, que fez esse trabalho, que ainda hoje esse trabalho se encontra aí nesse memorial dessa igreja, está aí presente. Padre Inácio, mesmo que o senhor tenha já destacado na nossa entrevista sobre São José do Hortêncio, mas pudesse reforçar o trabalho de muitos desses irmãos jesuítas que faziam os ornamentos, embelezavam especialmente o interior dessas igrejas, como essa que o senhor diz, né, de 2 Irmãos, que tem trabalhos em madeira muito bonitos, preservados até os dias de hoje. Sim, realmente foram vários esses irmãos jesuítas que se destacaram o seu trabalho humilde, mas presente para a organização e vida, manutenção dos padres na casa paroquial, casa canônica, como se chamava mais, né? Então, essa casa canônica eu tinha que cuidar de tudo. Era da limpeza, da cozinha, da horta, do jardim, do toque dos sinos, como também da criação de animais, porque às vezes precisava também, então, criação de galinhas, ou então de porco, ou então de cuidar do cavalo para o padre poder se deslocar para as diversas comunidades, que às vezes é interessante lembrar como, por exemplo, comprava-se um cavalo ou uma mula, que era bem forte, robusta no início do ano, chegava ao final do ano está bem mais emagrecida. Por quê? Porque as andanças eram muito longas e muito penosas, tanto assim que uma vez um padre jesuíta, um visitador, inclusive veio de Roma, para poder visitar os jesuítas aqui dispersos no Rio Grande do Sul, então fez a caminhada, o lombo do burro, de São Leopoldo para 2 Irmãos. Diz que nunca na vida dele encontrou uma estrada tão ruim como essa de 2 Irmãos. Pode fazer ideia do que eram as estradas naquela época, em 1860, que aconteceu essa visita, né? Foi, está registrado, como disse, olha, encontrou, foi terrível. Por outro lado, também interessante lembrar, quando se fez a inauguração da igreja, em 1880, veio o bispo Dom Sebastião Dias Laranjeira para essa inauguração. Então foi de trem de Porto Alegre até Hamburgo Velho. De Hamburgo Velho esperavam 40 cavaleiros. Então primeiro almoçou em Hamburgo Velho, depois os cavaleiros o acompanharam até 2 Irmãos, e lá em 2 Irmãos também, então, quando o bispo chegou lá, tocaram os sinos e dele tiro de espingarda, como em outros lugares também faziam isso, né? Então foi aquela festividade muito solene, muito bonita, com discursos, poesias, o canto do coral, e assim por diante, de modo que reuniu muita gente, foi uma festa assim única, né? E com o tempo, essa mesma paróquia de 2 Irmãos foi cemitério de vocações. Quantas dessas vocações que brotaram a partir dessa formação que os jesuítas davam nas famílias, para catequese, para instrução, formação das senhoras, das mães, dos homens, no apostolado, oração, das corações marianas, tanto para homens como para mulheres, ou então para os jovens e moças, né? Então foi um trabalho, né, de formação, que se desenvolveu no decorrer dos anos. E o padre nunca deixou de atender os doentes. Realmente foi sempre uma atenção, foi recomendada também pelos superiores, nunca deixasse de atender os doentes, na medida do possível. Então era, às vezes, até se encontra escrito, como o padre sentia uma verdadeira dor por não poder ter atendido uma pessoa que tinha chamado o padre para dar unção nos enfermos, e aí chegava lá na casa e a pessoa já tinha falecido.
Então, várias ocasiões se encontram esses registros, né? E as doenças, claro, várias doenças na época. Hoje em dia, mal a mal se fala, mas aconteceram. A varíola, que fez muitas vítimas. O tifo, também fez muitas vítimas. Tuberculose, também a gripe, também foi muito. Então, essas eram as doenças assim, mais frequentes, mas que realmente foram verdadeiros pesadelos para muita dessa gente, né? Padre Inácio, Dois Irmãos também até por ser uma das primeiras comunidades fundadas pelos alemães aqui no Rio Grande do Sul, ela é o berço, ela é chamada uma das Altkolonie, uma das velhas colônias, cujas famílias muitas emigraram de Dois Irmãos, primeiro para o Vale do Ucaí, para Tupandi, por exemplo, e outras localidades no entorno de Tupandi, depois para Estrela. Poucas pessoas sabem o quanto os pioneiros de Estrela, boa parte deles tinham as raízes em Dois Irmãos, e depois até lá para a região noroeste, também para a região norte. E ao mesmo tempo teve padres que os acompanharam, como o próprio que nós já destacamos, mas que eu acho que aqui é importante também reforçar, Padre Max von Lassberg, né, e que, digamos assim, quase 100 anos depois do início desta capela, desta paróquia de Dois Irmãos, estava ele ajudando esses imigrantes em outras regiões e voltando para Dois Irmãos, né, porque tem um episódio muito interessante que eu gosto de ressaltar. 1929, na Capela Sagrado Coração de Jesus, do Jammertal, no interior de Picada Café, a minha avó foi batizada pelo Padre Max von Lassberg. Né? Então, porque ele dava assistência com as famílias e voltava e retornou sendo pároco lá em Dois Irmãos. Se eu pudesse contar um pouco também da história dele. Esse Padre Max von Lassberg, a gente foi pároco em vários lugares, como em Alto Feliz, foi em Dois Irmãos, foi lá em Cerro Largo, minha terra natal, e a partir de Dois Irmãos, esse Padre Max, ele, claro, sempre no lombo, né, da mula, então se deslocava para todo o Rio Grande do Sul, e até Cerro Largo, quantas vezes ia dar assistência aos colonos que se deslocaram para lá, e começaram a colonização lá em 1902. Mas cada ano ele ia praticamente lá, uma ou duas vezes lá, lombo da mula, para poder atender as comunidades de lá. E o Padre Max foi um desses realmente expoentes que deu muito de si para a formação também dessas associações católicas, por exemplo, Katholikenverein, que teve em Harmonia, teve em Dois Irmãos, Santa Clara do Sul, etc. Também teve lá em Cerro Largo, etc. Né? Então eles davam esse atendimento, esse acompanhamento com outros, e eram realmente momentos muito importantes para a formação, onde se tratavam temas assim muito comuns, muito sérios, como era, por exemplo, a questão da escolaridade, da contribuição das pessoas que deviam dar também para a organização das próprias comunidades católicas, né, para as paróquias, para as dioceses e assim por diante. Então, o Padre Max foi um desses que realmente fez um trabalho muito bonito nesta formação das comunidades aqui. Além do Padre Max, também o Padre Rick foi um desses que ajudou muito no desenvolvimento dessa colonização. E além do Padre Rick, foi o Padre Amstad, foi um desses também, esses expoentes que visitavam as comunidades do interior para ajudá-los também na sua formação, desses deslocamentos. Aliás, tem um outro pequeno detalhe que é interessante lembrar, a data de 29 de setembro em Dois Irmãos. É a festa de São Miguel, arcanjo. E é o padroeiro. Por quê? Quando os imigrantes alemães saíram da Alemanha para vir ao Brasil, eles sofreram um temporal muito sério ainda lá no norte, lá na Europa, lá no oceano. E a tempestade foi tão grande que eles ficaram à deriva. Ficaram lá entregues à própria sorte, que não tinha mais nem para um lugar para outro. E aí? E então foram socorridos uns dias depois por uma embarcação inglesa. Então, naquela ocasião, né, de desespero, de sofrimento, de angústia, será que ainda vão continuar vivos ou não? Eles então fizeram uma promessa. Se eles se salvarem no dia que puderem chegar ao Brasil,
o dia que chegarem ao Brasil, o santo do dia então vai ser o nosso padroeiro. Então fizeram essa promessa e ao chegar então no Brasil, foi no dia 29 de setembro de 1829. Então disseram, este é o nosso padroeiro. Porém, teve um problema. Então, claro, dia 29 de setembro, tanto para os católicos como luteranos festejam esse dia. Porém, o Papa Pio IX, em 1852, decretou que a solenidade do dia da semana devia ser transferida para o domingo imediato. Imediato à festa, né? Porém, os católicos, claro que não gostaram absolutamente dessa transferência da data, né? Então pediram ao padre, o padre diz, bom, tem que obedecer aquilo que o Papa manda, né? Pediram ao bispo, disseram, não, temos que obedecer ao Papa. E assim levou anos e anos e anos, sempre então foi transferir a festa para o domingo. Só lá, anos depois, é que então disseram, não pode cada um festejar então, no dia mesmo do próprio padroeiro. Mas o senhor sabe, Padre Inácio, a Marta Hörig, que é uma professora, parente minha, em Dois Irmãos, ela, certa vez, junto com a Hildegard, lá na paróquia, elas conseguiu uma cópia, houve até foi realizado um abaixo-assinado dos imigrantes, ou dos filhos dos imigrantes. Tem vários dos meus antepassados que assinam, inclusive, tantos da minha esposa, que também eram de Dois Irmãos, porque eles foram muito... aquilo para eles era tão importante que eles foram muito contrários a essa questão de celebrar no domingo e não no dia de São Miguel. E é muito interessante aquele abaixo-assinado, é um documento preciosíssimo na história, mas também nas assinaturas, nas caligrafias daqueles imigrantes. Sim, nesse sentido mostra como as comunidades são vivas, né? Se propõe uma coisa, mas também se pode agora propor coisa diferente, né? Mas de qualquer forma foi um episódio assim que fez parte da comunidade de Dois Irmãos no decorrer desses anos. E para ajudar um pouco também nessa formação, também aí em Dois Irmãos é que as irmãs do Imaculado Coração de Maria se instalaram em 1903. Então ainda hoje estão lá, claro, não mais na escola ou no hospital, mas no caso se instalaram aí para poder ajudar essa comunidade católica de Dois Irmãos. Elas deram um importante aporte na educação católica. Formação e também na saúde, né? As duas realidades muito juntas, e é necessário, né? Mostra também essa presença contínua, né, aí em Dois Irmãos. Bom, para esta presença dos jesuítas lá em Dois Irmãos, além daquilo que o padre Dörlemann fez, como já disse antes, né, também a formação de vários padres que são de lá. Um desses famosos, ao menos jesuíta, é o padre Pedro Schneider, que recebeu o nome da escola estadual que está em São Leopoldo, Pedro Schneider. Ele natural de Dois Irmãos. Foi um grande escritor, professor, né? Além desse padre Dörlemann, tem outros, não me recordo agora todos os nomes. No caso, no final desse meu livro, tem a relação de todos os párocos e os padres irmãos que trabalharam lá. E em 1934, essa paróquia de Dois Irmãos foi entregue ao clero secular. A razão foi a mesma como em São José do Hortêncio. O provincial disse que nós não temos mais jesuítas suficientes para atender as nossas colégios e seminários que estavam se espalhando por aí. Esse é o motivo, né, de sair então da paróquia de Dois Irmãos. Mas, de qualquer forma, o padre Dörlemann disse, além de outros, é que esta paróquia de Dois Irmãos era considerada como um modelo de paróquias católicas. Modelo, quer dizer, estava muito desenvolvida essa página da piedade, da formação, da participação nos mais diversos organismos, de colaboração na formação também das congregações marianas e assim por diante. Olha que foi, nesse sentido, um aspecto significativo dessa paróquia de Dois Irmãos para essa região e hoje que faz parte da Diocese de Novo Hamburgo. Padre Inácio, então, suas considerações finais? Bom, uma palavra de gratidão, nosso amigo Padre Felipe, que me convidou para poder participar desse programa de Unsere Familien. Nesse sentido, muito interessante a gente ver um pouco essa comunidade paróquia por paróquia. Muito obrigado. Obrigado, Padre Inácio, por compartilhar
com tanta generosidade comigo e com as pessoas que nos assistem, né, o seu vasto conhecimento, como eu disse, sobre a Companhia de Jesus e junto com isto, com as histórias das paróquias, sobre estas comunidades nas quais os nossos imigrantes, os seus descendentes estão inseridos. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio, com outros entrevistados e também novos episódios logo aí à frente com o Padre Inácio Spohr, que continuará discorrendo, contando a história de diversas comunidades aqui e de outras regiões do nosso estado.